Muito bem, depois de uma interrupção eu tive que cortar o vídeo, infelizmente, por problema na internet. Estamos aqui de volta para apresentar hoje então o tema 4 razões bíblicas por que não guardamos o sábado. Eu gostaria de começar esta reflexão bíblica, primeiramente falando do meu respeito e amor cristão aos irmãos sabatistas, aos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tradicional, da Reforma, da Promessa. Também há outras denominações menos conhecidas que também são sabatistas. Não estou discriminando a estes irmãos amados. Eu estou contrapondo biblicamente a uma doutrina, a uma prática e não pessoas, ok? Só fazendo esse esclarecimento em nome do mútuo respeito que é devido entre nós. E eu gostaria de começar com uma leitura no Evangelho de João, capítulo 16, Jesus dando as últimas instruções, porque depois ele será preso e finalmente morto, ressuscitado, vem as aparições dele ressuscitado, mas ainda antes da sua morte, bem-vindo pastor José Júnior, bem-vinda irmã Oswaldina. Antes da sua morte, Jesus dá importantes instruções aos discípulos, e dentre estas está esta de João 16:13, quando Jesus diz: "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si." De novo, né? "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir." Jesus Cristo falando, conforme registrou o Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Então observe, a igreja, começada por Jesus a partir dos seus discípulos, os 12, e mais a multidão dos discípulos, dos que creram, não era uma questão de seguir Moisés, a lei ou outra qualquer coisa, mas sim seguir a direção, a inspiração, o ensino que o Espírito Santo daria à igreja. Bem-vinda, irmã Nilva Leão. Jesus disse: "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade." E como que o Espírito Santo faria isso? Aliás, já fez. Através da inspiração apostólica, através da consulta dos apóstolos e de toda a igreja, à vontade do Espírito Santo, para aquilo que fosse importante como prática para a igreja. Irmão Lázaro Roberto Rocha, meu irmão Celguiano, boas-vindas. Então, observe, se é o Espírito Santo que vai guiar a toda a verdade, é claro, ele não vai entrar em choque, em contradição com o caráter, a natureza e os princípios de Deus revelados no Antigo Testamento. Mas é uma nova aliança, é uma nova dispensação. Agora não mais pela velha lei, a letra, mas pelo Espírito. E os apóstolos então passaram aos discípulos, à igreja, aquilo que Jesus havia ensinado. Em situações omissas ou inéditas, então consultavam ao Espírito Santo, buscavam de Deus uma direção. E aí surgiu uma questão, já no primeiro século, nas primeiras décadas da igreja, que era a questão de observar alguns costumes da lei, porque observe que a igreja de Jesus Cristo começou com judeus, com discípulos que eram etnicamente judeus e também religiosamente pertencentes ao judaísmo, que tinham por hábito, por cultura secular, a guarda dos preceitos judaicos, mosaicos.
E agora, como dissociar essas práticas do cristianismo autêntico? O que era judaísmo? O que era cristianismo? Então, com a expansão da igreja para os povos gentios, as demais nações da terra, alguns judeus, que era o primeiro ponto de contato dos missionários em cada cidade, era a sinagoga judaica, era o ponto de contato para começar a evangelizar aquela cidade. Primeiro aos judeus e depois também aos gentios. Essa era a prioridade, a ordem de prioridade. Então, alguns judeus que se convertiam, e portanto já eram judeus, eles queriam que os novos cristãos também se fizessem judeus para serem cristãos, que fizessem a circuncisão do menino, conforme o rito judaico, para participar da aliança de Deus com Abraão, também que guardasse festas, abstinência de alimentos e os sábados. Então surgiu vamos dizer assim, um problema, uma situação na igreja que precisaram se reunir em Jerusalém. Foi o primeiro concílio da igreja. Está lá em Atos 15, o registro desse evento, o primeiro concílio da igreja de Jesus Cristo. O que é um concílio? É uma reunião de representantes, de lideranças, para conciliar algum assunto, por isso chama concílio, do latim concilium, de conciliar, entrar em acordo. E qual foi a conclusão desse concílio acerca dos cristãos gentios? Está lá em Atos 15. Depois de se reunir, de orar, de buscar a Deus, então disseram os apóstolos: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não vos impor nenhum outro encargo aos cristãos gentios de outras nacionalidades, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais da prostituição, do sangue, quer dizer, de comer sangue, das coisas sacrificadas aos ídolos. Se dessas coisas vos guardardes, bem vos vá. É claro que aqui não está o resumo de toda a prática de vida cristã, mas além daquilo que já era conhecido e ensinado, disse: olha, não vos impor nenhum outro encargo. Aqui não se fala de abstinência de alimentos a não ser da carne sufocada, ou seja, o animal morto por estrangulamento sem sangrar, e também fala de idolatria, fala de prostituição. Não fala de sábado, não fala de festas judaicas, não fala de circuncisão. Por quê? Bem-vinda, Nalvina Rocha. Bem-vinda, irmã Eide. Porque estas coisas não são necessárias. Por isso, pareceu bem aos apóstolos e ao Espírito Santo, que ratificou, que endossou, que confirmou o entendimento dos apóstolos, não impor outras coisas aos gentios. Isso foi posto num documento, numa carta que foi levada aos cristãos de todas as partes onde já haviam crentes naquela época, para que esse grupo de judeus, chamado de judaizantes, que queriam fazer os cristãos gentios se tornarem primeiro judeus, guardadores da lei, para depois serem cristãos, os deixasse em paz, não importunasse mais os cristãos, querendo impor um encargo legalista da guarda da lei mosaica, que foi cumprida em Cristo. O fim da lei é Cristo. Bem, então esta é a primeira razão, porque aqui em Atos 15, nem mesmo os apóstolos mencionaram a necessidade de guardar o sábado. Mas aí um doutrinador sabatista vai dizer: não falaram porque isso já era ponto pacífico, porque eles já guardavam mesmo o sábado. Todo mundo sabia que tinha que guardar o sábado. Todo mundo? Os gentios não sabiam. Os judeus sabiam já por herança religiosa e cultural do judaísmo, mas gentios não sabiam disso. Se não sabiam
e deveriam guardar? Porque um assunto tão importante como é a guarda do sábado entre os sabatistas é praticamente o bastião, ou seja, o pilar religioso, o eixo central doutrinário. Porque um assunto que fosse tão importante não seria sequer mencionado, entre outras coisas que os gentios não sabiam, que era a abstinência de comer sangue, que muitos povos praticavam e ainda praticam, e é condenado no Antigo e no Novo Testamento. No Novo aqui, em Atos 15. E também a prostituição, que é a palavra grega porneia, se referindo a todas as espécies, todas as expressões de imoralidade sexual. Porneia no grego, de onde vem pornografia. Não se refere apenas a adultério ou prostituição, mas todas as espécies, as manifestações de imoralidade sexual. Foi aqui porque vários povos gentios tinham isso como normal, cultural, como em Corinto, por exemplo, que no templo de Afrodite havia a prostituição cultual como parte do ritual do culto. Então vem o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, proibindo claramente tal prática, mas não se menciona o sábado. Se o sábado é importante, se a abstinência de alimentos é tão importante para um cristão, porque os 12 e mais outros irmãos reunidos em Jerusalém, no primeiro século, primeira reunião dessa natureza da igreja primitiva, nem sequer mencionaram a guarda do sábado. Lá estavam os apóstolos, lá estavam os presbíteros de várias igrejas, de várias regiões do mundo antigo, onde a igreja já estava. Atos capítulo 15, você pode conferir. E foi feito então um documento que foi levado para quando um judaizante, que é como são chamados para fins de estudo bíblico, esse grupo de importunadores do primeiro século, vamos dizer que eram os sabatistas de então, eles não viessem mais importunar os cristãos, gente que tinha uma aliança com Cristo e não com o judaísmo. Sim, o judaísmo foi o berço do cristianismo, sim, porque Jesus nasceu judeu, nascido debaixo da lei. Gálatas 4:4, para remir os que estavam debaixo da lei. Mas não mais para serem agora judeus cristãos. Um judeu pode se tornar cristão, mas um cristão não pode, não deve e nem precisa se tornar judeu. São alianças diferentes, são povos diferentes. Bem-vindo, querido William Mendonça de Oliveira. Então essa é a primeira razão porque não devemos, não temos que guardar o sábado. Razão bíblica. Porque na primeira, os apóstolos não ensinaram sobre guardar o sábado, Jesus não ensinou sobre guardar o sábado. Paulo, o 13º apóstolo, também não ensinou sobre guardar o sábado. Mas, vai dizer os sabatistas, Paulo sempre diz lá em Atos, ia no sábado à sinagoga como era o seu costume. Costume, não é doutrina. Entenda, costume e não doutrina. Por que era o costume? Paulo foi criado no judaísmo. Paulo queria estabelecer contato em cada cidade, primeiramente com os judeus, com seus irmãos compatriotas judeus, para a partir deles anunciar o evangelho aos demais da cidade. E onde era esse ponto de contato? Aos sábados, na sinagoga dos judeus. Nada de errado. Isso não significa a imposição ou o mandamento para um cristão guardar o sábado. Ainda que Paulo tivesse guardado o sábado, contudo, ele não doutrinou sobre guardar o sábado. Pelo contrário, como vamos ver num dos outros 3 pontos seguintes que vem aí. Então, os judaizantes daquele tempo ou os judaizantes de hoje estão perdendo um tempo precioso que poderia ser gasto na evangelização, na comunhão, no fortalecimento dos nossos laços como irmãos em Cristo, para promover
divisão, porfias e coisas que não são convenientes a nós cristãos, né? Aqui o meu abraço a todos os irmãos sabatistas que porventura estejam acompanhando essa live. Eu não estou falando mal de você. Eu te amo em Cristo Jesus, admiro muito várias coisas que são feitas pelas igrejas sabatistas, maiormente a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas eu estou contrapondo biblicamente uma doutrina. É no campo da doutrina e não no campo pessoal. Por favor, entenda, tá? Bem-vinda, Mercedes Oliveira. Segundo lugar, segunda razão, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo ensina que fazer diferença entre dia e dia está no campo da consciência individual e não deve ser encarado como um mandamento. De novo aqui uma nota de explicação. É claro que muitos dos primeiros cristãos, tanto em Jerusalém quanto nas demais cidades do vasto Império Romano, inclusive na sua cidade capital, Roma, eram ou foram judeus. Judeus que passaram a vida inteira se abstendo de alimentos, conforme a lei de Deus através de Moisés, para uma nação, a nação judaica, dentro de uma aliança, a aliança da lei. Agora, como cristãos, estavam livres deste encargo, desta obrigação. Mas e a força do costume? E a força da cultura? E isso às vezes até pesava a consciência, né? Isso se aplica inclusive a questões nossas hoje. Às vezes fomos ensinados e criados num modo de vestir, de viver como regra de vida cristã. De repente descobrimos que isso não é obrigatório, mas a gente é acostumado, sente bem, a consciência fica melhor se eu tiver usado. Não vou fazer uma live aqui de calção e camiseta, ou então sem camisa, igual essa semana veiculou aí um vídeo de um pessoal com roupa de praia, de banho, batizando uns aos outros, né? Acho que lá no estado de São Paulo, numa piscina, de biquíni, de sunga, fazendo batismo. A minha consciência não me deixa à vontade para isso. Então, em Romanos, principalmente os capítulos 14, né, principalmente o 14, o apóstolo Paulo fala, olha, se por motivo de consciência você não quer comer carne, ou acha que tal carne sacrificada aos ídolos, ela é proibida, então não coma, mas não julgue o seu irmão que come, porque o seu irmão que come, ele orou, apresentou aquela carne que fora apresentada lá no templo dos ídolos, para depois ir para o mercado, para o açougue. Agora ele preparou a carne, orou, deu graças a Deus e acha, e acredita, acha não, crente não pode achar, né? Crente acredita. E agora ele crê que isso não tem problema. Bem-vindo, reverendo, irmão Edmar Gomes. Ele crê que não tem problema nenhum comer essa carne, porque pela oração e pela ação de graças foi santificada. Até porque ela nunca foi dos ídolos, ela sempre foi do Senhor, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, inclusive o animal dessa carne. Então, ele está tranquilo para comer. Mas aí o outro irmão que tem a consciência fraca fala, não vou comer. Hoje eu vou comer só uma salada de repolho com tomate, porque só tem carne lá do mercado que foi sacrificada aos ídolos. Então Paulo diz, olha, se um come, para o Senhor come e dá graças a Deus. O outro que não come também, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Mas um não julgue o outro. E você que come, irmão, se for para escandalizar o seu irmão mais fraco por quem Cristo morreu, se fosse eu, pararia até de comer carne. Ou seja, o mais importante é não dar escândalo. Mas aí Paulo resume dizendo, cada um esteja bem seguro daquilo que acredita. Porque tudo que não provém de fé é pecado. Então isso se aplica também ao sábado? É claro que sim. Por quê? Porque está no mesmo contexto de mandamentos e preceitos
do judaísmo, eu ia dizer mosaicos, porque foram dados através de Moisés. Aí o judaizante ou o sabatista de hoje vai dizer, mosaico não, divino, foi Deus que deu. Sim, concordo, foi Deus. Nisso estamos de acordo. Foi Deus, não foi Moisés que inventou tais preceitos. Eles foram dados por Deus através de Moisés, mas, primeiro, para um povo específico, os judeus. Segundo, dentro de uma aliança específica, a aliança da lei, até que viesse o que é perfeito, que é Cristo. A aliança de Deus conosco em Cristo é uma aliança perfeita. Não que nós sejamos perfeitos, mas o mediador dessa aliança, que é Cristo, é perfeito. Quando vier o que é perfeito, o que é sombra desaparecerá. Até faço uma analogia aqui, um tanto irônica, mas sem querer ofender. O que você prefere? Uma nota de R$200, o lobo-guará, que nunca vi nem de longe ainda, né? Vai até recolher e eu não vi. Você já viu? Tem uma aí na carteira? Que bom, né? Se você tem. Reverendo deve ter várias aí, né, reverendo? Então, olhe bem, você prefere uma nota, uma cédula de R$200 ou a sombra da raríssima nota de $1.000? Raríssima. Que está valendo aí quase R$6.000, né? Convertendo para a nossa moeda. Eu prefiro a nota de R$200 e não a sombra da de $1.000. Sabe por quê? Com sombra eu não compro nada, eu não posso nem pegar. Tem nem como pegar, é só uma sombra. Os mandamentos, preceitos e sacrifícios da lei eram sombra dos bens futuros. Sombra quer dizer uma representação, para dar uma ideia, para começar a ensinar, para a gente começar a entender as coisas espirituais. Mas vindo Cristo, que trouxe uma aliança perfeita, por quem o Pai falou-nos claramente, já não há mais necessidade das sombras. O sol da justiça raiou. E onde o sol raia, toda penumbra, toda sombra desaparece. Então, observe, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 14, versos 5 e 6. Um faz diferença entre dia e dia, que é o sabatista. Fosse o judaizante do primeiro século, ou seja, o sabatista de hoje. Eu não estou falando o adventista de hoje, porque a gente conhece mais os adventistas como sabatistas, mas tem outras denominações menos conhecidas que também são sabatistas, que guardam o sábado, que procuram observar como dia de repouso o sábado, o sétimo dia. Ok? Então, doravante continuarei falando sabatista. Fosse os judaizantes sabatistas do primeiro século ou de hoje, faz diferença entre dia e dia. Aí Paulo diz, amém, você quer agradar a Deus com isso? Ok, então faz e agrada a Deus. Só não julgue quem não faz, porque isso não é mandamento, não é doutrina, é costume, é cultura. Era mandamento na antiga aliança, nesta não mais. Jesus não mandou isso e os 12 não mandaram isso e eu, Paulo, também não estou mandando isso. É claro, é o modo de dizer. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Você é desses que julga iguais todos os dias? Ou você embarcou naquela tradição católico-romana que o domingo é um dia santo, é um dia de guarda, que a sexta-feira da paixão existe, porque na Bíblia não existe, né? E é um dia santo, dia de guarda, o Natal, não sei o que mais. Ou você julga que todos os dias são iguais, mas separa um em 7, pelo menos, para descansar e adorar a Deus. Aí diz assim, olha, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Para quê? Para você não entrar em contradição. Falar, não, eu sou sabatista, só que não tem jeito, eu não estou dando conta de guardar o sábado, eu tenho que trabalhar, não arrumei outro emprego, e você vai ficar em crise. Se você acreditou e quis ser sabatista, então seja obediente àquilo que você determinou na sua
na sua opinião, na sua conclusão pessoal, porque não tem no Novo Testamento uma conclusão bíblica acerca da guarda do sábado, até porque não tem esse mandamento no Novo Testamento. Quando aquele moço de qualidade foi interpelar a Jesus, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus citou os mandamentos, não citou o sábado. Não citou. Se fosse importante, obviamente, Jesus teria citado. Então Paulo prossegue dizendo: quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então, se de boa mente, de boa fé, alguém fala: vou me abster de comer isso, seja por jejum, ou seja, por convicção religiosa, não vou comer tais coisas para agradar a Deus, e até às vezes deixa de comer coisas boas, porque quer agradar a Deus, para o Senhor faz? Paulo diz que sim, para o Senhor faz. Não come e dá graças a Deus, o outro come e dá graças a Deus. Como é que pode? Vamos imaginar a seguinte cena. Me desculpe, irmão adventista, eu não estou criticando, estou apenas com uma pitadinha de ironia, comparando situações. Nós, num restaurante, eu coloquei lá aquele suculento e bem assado pedaço de pernil, carne de porco, que um adventista não come, seguindo os mesmos preceitos judaicos. E você colocou lá aquele pedação de repolho, né? Bem cozido, saboroso também, nutritivo. E você ora e fala: Senhor, eu te dou graças, porque eu não como pernil de porco, vou comer esse repolho. Te dou graças pelo repolho, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. E eu, Senhor, te dou graças por essa refeição, inclusive por esse pernil suíno, tão suculento, tão saboroso, está cheirando tão bem. Os dois fizemos para Deus, demos ações de graças a Deus, só que já estamos de acordo que não há acordo entre nós, porque eu não concordo com essa proibição e você não concorda que não haja proibição. Mas o que deve estar acima disso? Comunhão, respeito, né? Que aqui diz, olha, e quem come para o Senhor, e quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Aí ele vai dizer logo adiante, cada um esteja bem seguro, porque tudo que não provém de fé é pecado. Então, nessa discussão aqui, Paulo deixa bem claro que o que faz diferença entre dia e dia não pode julgar aquele que não faz diferença. Mas tal não se dá entre os sabatistas odiernos de hoje. A principal denominação sabatista, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no seu credo, nos seus ensinos, afirma, não escancaradamente, mas para não espantar os assembleianos, por exemplo, e outros de outras denominações, mas é ensino pétreo lá, que o sábado é a marca de Deus com o seu povo e que o domingo é a marca da besta. Que alguém de uma outra denominação evangélica que queira se tornar adventista, ele vai ter que se converter e ser batizado de novo, inclusive renegando a guarda do domingo, que não tem nada a ver, porque não é mandamento bíblico mesmo, é apenas costume da igreja primitiva. Por quê? Porque Jesus ficou 40 dias na terra depois de ressuscitado, apareceu 5 vezes, 4 delas aos domingos. Então, talvez, eu estou dizendo talvez, por isso, a igreja primitiva tinha como costume, não mandamento, costume, separar o primeiro dia da semana como um dia especial de comunhão, de reunião, e não mais o sétimo, que era o sábado judaico, para contrapor. Então ficou assim, muçulmano, depois que surgiu o islamismo, seu dia sagrado, sexta-feira. Judeus, o sábado. Cristãos, o domingo. No entanto, vale aqui salientar, não há um ordenamento teológico, não há
uma prescrição bíblica de que se deva separar o domingo, ou o sábado, ou a sexta, como um dia especial de descanso. Não há. No Novo Testamento não há. Desafio, sem brigar, é claro, quem me mostre, quem me prove biblicamente. Então esta é a segunda razão. Porque quando falou desse tema dia e também alimentos, Paulo não disse que um cristão está obrigado a ter um dia especial de guarda, que seja o sétimo, que seja o primeiro, que seja o quinto. Nós seguimos, ou deveríamos seguir, o princípio bíblico, não é mais uma doutrina, mas o princípio inegável da necessidade de descansar e de separar tempo para Deus. Se esse tempo agora, reverendo, o seu e o meu, é os 7 dias da semana, vamos lá, né? Muito tempo para descansar, aposentados, fazer a obra de Deus, servir com o nosso melhor a Deus, ao próximo, à família. Mas se você pode, é na quarta, é no domingo, é no sábado, você é dos que não fazem diferença entre dia e dia, mas pelo contrário diz, esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele, porque isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Amém. Agora, por tradição e por herança tradicional do catolicismo, nós temos em especial o domingo, o primeiro dia da semana, mas como tradição e não como um mandamento, ok? Terceira razão. Paulo repreende os cristãos da Galácia. A Galácia não era uma cidade, mas uma região lá das terras bíblicas, por terem voltado aos rudimentos fracos e pobres, como guardar dias, meses, tempos e anos. Paulo, que percebeu que os crentes da Galácia, importunados pelos judaizantes, estavam deixando o cristianismo autêntico e se voltando a um cristianismo judaizado, ele os repreende na carta aos Gálatas. Você pode ler que lá vai estar toda a eloquência, toda a veemência do apóstolo Paulo, contrapondo os judaizantes e exortando os Gálatas, dizendo: quem vos fascinou, Gálatas insensatos? Vocês começaram pelo Espírito e agora estão querendo completar pela carne, pela observância de preceitos, de abstinências, de guarda de dias e coisas desse tipo? Olha, quem quiser se justificar pelas obras da lei, e o sábado e a abstinência de alimentos eram obras da lei. Quem quiser se justificar pelas obras da lei, da graça decaíram, né? Decaístes vós que vos justificais pelas obras da lei, como está na versão corrigida. Então, veja bem que Paulo aqui, ele foi muito duro contra os judaizantes que estavam influenciando as igrejas da Galácia, daquela região, né? Ele chegou a chamá-los de insensatos, de gente que ficou fascinada, hipnotizada por uma nova doutrina. Ainda tem gente assim para todo lado, tá? É só chegar com uma coisa nova que ele esquece tudo que ele aprendeu da Bíblia, tudo que ele viu como base bíblica e fica fascinado pelas novidades. E em Gálatas 5,4 Paulo diz: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. No verso 7, vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Ou seja, vocês estavam numa caminhada tão boa, um compasso tão firme no evangelho, aí vem os judaizantes, fazem a cabeça de vocês e transtorna a caminhada de vocês. Agora vocês estão trôpegos, vacilantes, errantes. Geralmente, irmãos, os ventos de doutrinas têm este efeito. A pessoa está lá no mundão mesmo, chafurdado no pecado, ninguém importa com ele, ninguém olha para ele, ninguém vai atrás dele. Aí uma genuína igreja evangélica, daquelas que prega a verdade, prega arrependimento, prega conversão, prega mudança de vida, que ama as almas e não o dinheiro das pessoas, vai atrás.
até gastando do próprio bolso, irmãos que compram folhetos, que compram bíblias, que ajudam a manter a obra, vão lá e evangelizam aquela pessoa que é um presidiário, às vezes um bandidão, um barra pesada, um toxicômano, um dependente, uma prostituta, um líder de gangue, e aquela pessoa se converte. Aí ela está indo bonitinha para a igreja com a sua Bíblia regularmente, acompanhar os cultos e crescer em Cristo. Aí alguém que nunca moveu uma palha pela conversão daquela pessoa, cerca ela no caminho, aborda ela no trabalho ou em qualquer lugar para dissuadi-la do evangelho, que a ganhou, que a buscou, que a amou, que está cuidando, só para perturbar a cabeça, só para lançar dúvidas e suscitar questões que não edificam e não contribuem com nada. São os desconstrutores, né, da fé. Gente que não colabora, que não ajuda. É claro que vão se haver com Deus um dia, haverá uma prestação de contas. Então Paulo diz assim, vocês estavam correndo bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Porque a verdade do Evangelho é, em Cristo nós somos livres do jugo da lei. Quando eu falo lei, não é que a gente não tem mandamentos para obedecer, não tem uma ética cristã a cumprir, não tem uma prática de vida cristã a observar. Não somos libertinos, muito pelo contrário. Nós somos livres, mas somos servos de Cristo e servos uns dos outros. Temos sim mandamentos, temos um código de ética cristã para cumprir no nosso viver, só não estamos presos aos rudimentos da lei. O que são rudimentos? São aquelas coisas mais básicas, mais toscas de quem está começando a aprender alguma coisa. Sabe quando aquela criancinha está lá fazendo, professora, irmã Iris, educadora, fazendo a pré-alfabetização, Só pai e mãe que acha, professor também, né, apaixonado pela profissão, que acha uma gracinha. Ah, que gracinha! Conseguiu fazer um O, arriscando assim, tudo torto, mas fez um O. Agora faz uma perninha, vira um A, e a gente guarda aquilo dos nossos filhos, dos nossos netos com muito carinho. Mas são rudimentos, coisas rudimentares. A lei em relação ao Evangelho, a mensagem da graça de Cristo pelos apóstolos, a lei é a E, I, O, U, é pré-alfabetização. Não é nem a E, I, O, U ainda, né? É pré-alfabetização, bolinhas, riscos, né? Círculos, etc. E nós vamos voltar a isso, irmãos? Já estamos na liberdade com que Cristo nos libertou no Evangelho? Não é libertinagem, não é usar da liberdade para pecar. Estou falando de liberdade do jugo da lei, da observância de coisas que eram rituais, eram sombras, eram figuras de bens futuros, pois os bens futuros já chegaram e é deles que nós queremos, é a eles que vamos abraçar agora. E a guarda do sábado não é um bem futuro. O sábado não simboliza um dia de guarda para nós que estamos na graça do Novo Testamento em Cristo. O sábado simboliza o próprio Cristo, o próprio Jesus. Ele é o nosso sábado. Para nós cristãos, o sábado é uma pessoa e não um dia. O nosso sábado é Cristo, ele é o nosso repouso, nele descansamos. Você pode passar um 7º dia da semana, o dia inteiro sem fazer nada e terminar o dia cansado, mas em Cristo você tem descanso, descanso espiritual. 4º lugar, aos Colossenses, a igreja de Colossos, Paulo escreveu ensinando que ninguém deve ser julgado por causa de sábado, pois isso era apenas uma sombra. Olha como está o texto, Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido, não disse será, mas disse tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aí o sabatista vai dizer, ninguém vos julgue porque a gente já está obedecendo, está cumprindo, então ninguém pode julgar porque a gente já está tudo ok. Não é isso que Paulo está dizendo. Não é isso que Paulo está dizendo aqui aos Gálatas. Ele está dizendo
O contrário, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra. Tudo isso aponta para quem? Para Cristo, sua nova aliança, a graça que proveio dele. E você quer ficar ainda com a sombra? Você já tem Cristo, tem a realidade espiritual daquilo que Cristo nos dá, mas ainda quer ficar com a sombra. O sábado apontava para Cristo, nosso descanso. Você quer a sombra ou quer o descanso verdadeiro, que é Cristo? Então observe que, além de não ter incisivamente nenhum mandamento, nenhum ponto do Novo Testamento ordenando a guarda do sábado, nós ainda temos o contraponto dos apóstolos que disseram: olha, isso é sombra, sombra dos bens futuros. Não pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não vos impor outro encargo além dessas coisas necessárias. E o sábado não é citado. E eu termino, irmãos, essa palavra, várias interrupções por causa da internet ruim, né? Com Romanos 14:8, quando Paulo escreveu: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Agora, você, sabatista, você acredita que deve ainda ser sabatista, guardar o sábado, abster-se daqueles alimentos que a lei chamava de imundos, por razão científica, por razão teológica, seja qual for a sua razão? Você quer fazê-lo para agradar ao Senhor? Paulo diz que você está livre para fazer, mas que você não tem direito de julgar o seu irmão que não crê assim. Que ele vai comer essas coisas, dar graças a Deus, vai comer se ele quiser, não é obrigado a comer também não, né? Mas você não é obrigado, biblicamente, a não comer. Se quiser comer, pode. Mas se não quiser comer também, você não é obrigado. Só que você não pode transformar isso em artigo de salvação, em obra para a salvação, em uma condição sine qua non para alguém entrar no céu e ter comunhão com Deus. Porque isso não é cabível, não é lógico, não é bíblico. Então, 4 razões por que não guardamos o sábado. Na verdade, eu tenho um estudo que é intitulado 30 razões por que não guardamos o sábado. Mas 30 é muito para uma live, né? Então, eu resumi para essas 4. Porque o primeiro concílio da igreja nada falou sobre sábado. Porque na carta aos Romanos, Paulo falou que um faz diferença entre dia e dia e o outro não faz diferença nenhuma. Quem faz para o Senhor faz, quem não faz para o Senhor também não faz, e dá graças a Deus. E tudo bem. Também em Gálatas, Paulo diz que quem quer voltar à prática das obras da lei está decaindo da graça. E o quarto motivo, porque em Colossenses Paulo diz que isso são apenas sombras, aliás, dos bens futuros. Mas o corpo é de Cristo. Então o corpo de Cristo, a igreja, é real, é verdadeira, é tangível, não é mais uma sombra. E é nele, no corpo de Cristo, que nós estamos, e não mais na sombra das obras da lei. Deus te abençoe no nome de Jesus. Convido você para amanhã outra vez nesse horário, se for da vontade de Deus, estejamos aqui outra vez para mais uma live de reflexão bíblica. Que Deus te abençoe no poderoso nome de Jesus. Graças a Deus. Daqui a pouco, esta reflexão estará também postada no YouTube e no Instagram, para que fica mais fácil ainda de você compartilhar com os seus contatos, ok? Deus te abençoe no poderoso nome de Jesus. Até lá, se Deus quiser.